A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito, 365 dias na palavra. E hoje, o dia 182, chegamos aí praticamente na metade do nosso propósito, nos restando agora 183 dias. E glória a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. Tem dias que não é fácil, mas o Senhor tem estado conosco, nos ensinando também a sua palavra cada dia. Amém? E se esse vídeo apareceu pra você aí do nada, por acaso, isso é um sinal, hein? Que você tem que começar a ler a Bíblia. Então já te convido a se inscrever nesse canal, ativar o sininho das notificações, clicar na playlist e iniciar o seu propósito a partir do dia 1º, tá bem? Não tem problema se você vai iniciar hoje, o seu propósito vai finalizar daqui a um ano, amém? Convide seus irmãos, seus amigos para fazer parte dessa leitura e juntos crescermos em conhecimento da palavra do Senhor. Agora, como de costume, antes de iniciarmos a leitura no dia de hoje, vamos orar ao Senhor, convidando a presença do Espírito Santo e pedindo que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Amém? Oremos então. Senhor nosso Deus e Pai querido, Deus, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, e neste momento eu quero Te pedir perdão por todos os meus pecados. Senhor Deus, se há algo que eu falei, que eu pensei, alguma atitude que eu cometi no dia de hoje, que foram contrárias a Ti, que Te entristeceram, Deus, vem me perdoar, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, Tu tens liberdade de me transformar, de me conduzir todos os dias da minha vida. Permaneça conosco, Espírito Santo, e principalmente neste momento eu Te convido também para fazer parte dessa leitura juntamente comigo e juntamente com aqueles que estão em casa nos assistindo e fazendo essa leitura no dia de hoje. Nos abre a visão para o conhecimento, nos abre a visão espiritual. Fala conosco, Senhor Deus, através da Tua palavra. Deus, repreende, Pai, no dia de hoje todo mal que se levantar contra a minha vida, contra a vida do meu irmão, Pai. Deus, em nome de Jesus, blinda as nossas mentes, os nossos corações, nos dá cobertura espiritual. Cobre-nos, Senhor Deus, com o sangue de Jesus, a nós, a nossa casa e a nossa família, em nome de Jesus, Papai. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Vamos seguir então para a nossa leitura no dia de hoje, no livro de 1 Crônicas, capítulo 14. Abra então aí as vossas Bíblias em 1 Crônicas, capítulo 14, e na versão NAA, que é a minha preferida, Nova Almeida atualizada. Amém? Todos encontraram? O reinado de Davi é reconhecido por Hirão. Diz assim: Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi mensageiros, madeiras de cedro, pedreiros e carpinteiros para lhe construírem um palácio. Então Davi reconheceu que o Senhor o havia confirmado como rei sobre Israel e que tinha exaltado muito o seu reino por amor do seu povo de Israel. Filhos de Davi que nasceram em Jerusalém. Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém e gerou ainda mais filhos e filhas. São estes os nomes dos filhos de Davi que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Elpelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliada e Elifelete. Davi derrota os filisteus. Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi saiu contra eles, mas os filisteus vieram e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então Davi consultou Deus, dizendo: Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: Vá, porque os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi até Baal-Pezarim e os derrotou ali e disse: Deus, por meio de mim, rompeu as fileiras inimigas, como as águas rompem barreiras. Por isso chamaram aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus deuses e Davi ordenou que fossem queimados.
Os filisteus tornaram a subir e fizeram uma nova investida no vale. De novo, Davi consultou Deus, e este lhe respondeu: não vá atrás deles, mas rodeie por detrás deles e ataque-os por diante das amoreiras. Quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, saia para a batalha. É Deus que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Davi fez como Deus lhe havia ordenado e atacou o exército dos filisteus desde Gibeão até Gézer. Assim, a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras e o Senhor fez com que todas as nações tivessem medo dele. Glória a Deus! Dando seguimento no livro de 1 Crônicas, agora no capítulo 15. Os levitas designados para levarem a arca. Davi fez também casas para si mesmo na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. Então lhe disse: ninguém pode levar a arca de Deus, a não ser os levitas, porque o Senhor os escolheu para levarem a arca do Senhor e o servirem para sempre. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar que ele havia preparado para ela. Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas. Dos filhos de Coate veio Uriel, o chefe, e seus irmãos, 120. Dos filhos de Merari veio Asaías, o chefe, e seus irmãos, 220. Dos filhos de Gerson veio Joel, o chefe, e seus irmãos, 130. Dos filhos de Elisafã veio Semaías, o chefe, e seus irmãos, 200. Dos filhos de Hebron veio Eliel, o chefe, e os seus irmãos, 80. Dos filhos de Uziel veio Aminadab, o chefe, e seus irmãos, 112. Davi chamou os sacerdotes Jadoque e Abiatar e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab e lhes disse: vocês são os chefes das famílias dos levitas. Santifiquem a si mesmos e aos seus irmãos, para que possam trazer a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que preparei para ela. Pois visto que vocês não a carregaram na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque não o buscamos, segundo nos tinha sido ordenado. Então os sacerdotes e os levitas se santificaram para trazer a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os ombros pelos cabos, como Moisés havia ordenado, segundo a palavra do Senhor. Músicos são designados para o culto. Davi ordenou aos chefes dos levitas que constituíssem os seus irmãos, os cantores, para que, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos, se fizessem ouvir levantando a voz com alegria. Assim, os levitas designaram Emã, filho de Joel, e dos irmãos dele, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, irmãos deles, Etã, filhos de Cusaías. E com eles os seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Beni, Jaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maaseias, Matitias, Elifelel e Miquneias, e os porteiros, Obed-edom e Jeiel. Assim, os cantores Emã, Asaf e Etã se fizeram ouvir com símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maaseias e Benaia com liras em voz de soprano. Matitias, Elifelel, Miquneias, Obed-edom, Jeiel e Azarias com harpas em voz de baixo para conduzir o canto. Kenanias, chefe dos levitas músicos, tinha o encargo de dirigir o canto, porque era perito nisso. Berequias e Eucana eram porteiros da arca. Sebanias, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benaia, Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas diante da arca de Deus. Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. A arca é levada para Jerusalém. Davi, os anciãos de Israel e os capitães de milhares foram com alegria buscar a arca da aliança do Senhor na casa de Obed-edom. E visto que Deus ajudou os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros.
Davi estava vestido com um manto de linho fino, bem como todos os levitas que levavam a arca, os cantores e Quenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim, todo Israel levou a arca da aliança do Senhor com júbilo e ao som de clarins, trombetas e símbolos, fazendo ressoar harpas e liras. Mical despreza a Davi. Quando a arca da aliança do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela. E ao ver o rei Davi dançando e se alegrando, ela o desprezou em seu coração. Mas o que vem a seguir a gente só vai saber na leitura de amanhã. Amém? Então, leitura do livro de 1 Crônicas, concluído no dia de hoje, os capítulos 14 e 15. Vamos então dar seguimento agora no livro de Atos. Atos, capítulo 14. Abram aí as vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 14. Eu falei que a gente só vai saber amanhã o que vem a seguir, né, da fala aí de Mical, mas quem lembra, a gente já leu essa história no livro de 2 Samuel, então quem tá aí atento vai saber o que vem a seguir, amém? Mas agora vamos dar seguimento então no livro de Atos, no capítulo 14. Paulo e Barnabé em Icônio. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Mas o povo da cidade se dividiu. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das suas autoridades, para os maltratar e apedrejar. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para as regiões vizinhas, onde anunciaram o evangelho. A cura de um paralítico em Listra. Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em voz alta: "Levante-se direito sobre os pés." O homem saltou e começou a andar. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica: "Os deuses em forma de homens desceram até nós." A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão gritando: "Senhores, por que estão fazendo isto? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o evangelho a vocês para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria." Dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifícios. Paulo é apedrejado. Entretanto, chegaram judeus de Antioquia e de Icônio, e, instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe. A volta para Antioquia da Síria.
E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns. Os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Atravessando a Psídia, Paulo e Barnabé se dirigiram a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perge, foram para Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que agora tinham terminado. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. E permaneceram muito tempo com os discípulos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Para quem pensa que evangelho é um mar de rosas, não é. Evangelho vai ter sofrimento, evangelho vai ter apedrejamento, evangelho tem que ter renúncia, evangelho vai ter dor, mas evangelho também tem Jesus todos os dias das nossas vidas nos fortalecendo a prosseguir. Louvado seja o nome do Senhor. E mais uma vez eu te convido a se inscrever nesse canal, se por acaso você ainda não está inscrito. Se você já faz parte da família, mas ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é importante e assim dessa forma ele vai entregar para mais pessoas. Amém? Exaltado e glorificado é o nome do Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar conosco até aqui no dia 182. Vamos orar hoje agora, finalizando o nosso dia, agradecendo ao Senhor. Feche seus olhos, curva a sua cabeça e ore juntamente comigo. Senhor meu Deus e Pai amado, graças te dou, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, que o Senhor nos dá, Pai, uma segunda oportunidade, uma nova oportunidade, Senhor, de estar na Tua presença, de te buscar, de crescer em conhecimento na Tua palavra. Deus, continua firmando os nossos pés na rocha que é Jesus, Pai. Nos continua, Pai, fortalecendo, Senhor Deus, em nome de Jesus na caminhada. Espírito Santo, toma as nossas mãos e nos leva pelo caminho que o Senhor preparou para nós e que nós não venhamos desviar nem para um lado, nem para o outro, mas que nós possamos andar em retidão. Em nome de Jesus, Pai, guarda, Senhor Deus, as nossas vidas, a vida das nossas famílias. Continua com as Tuas mãos poderosas estendidas, Senhor Deus, resgatando aqueles que precisam de salvação, Pai. Usa nossas vidas também, Senhor Deus, assim como o Senhor usou a vida de Paulo, a vida de Barnabé, Senhor Deus, para proclamar o Evangelho. Usa-nos também, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Assim oramos, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Amanhã estaremos juntos aqui novamente para a honra e glória do nome do Senhor. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.